Se eu quero, Marcos, alcançar o muçulmano com os ensinamentos de Jesus, não tem o mínimo cabimento eu achar que está bem que nós cristãos declaremos guerra aos países muçulmanos. Na cabeça do muçulmano, o que vem à mente são as cruzadas do século XII e do século XI. E conversando recentemente com um amigo marroquino por uma videoconferência, começamos a conversa, a primeira pergunta que ele me fez foi: por que vocês, cristãos e judeus, se sentem no direito de achar que algo foi prometido para vocês e, portanto, vocês podem destruir quem vocês quiserem? Meu nome é Marco Lisboa e esse é o videocast Desenquadrando. Nosso objetivo é conversar com pesquisadores, temas que afetam o nosso cotidiano ou histórias de vida bastante específicas e enriquecedoras. Tá? Hoje eu tenho o prazer de conversar com Marcos Amado. Marcos é pastor evangélico, né? Estudioso da teologia, foi missionário do Marrocos, tem uma vida incrivelmente rica e tem debates, né, em teologia, no mínimo, ousados. Obrigado, Marcos. Prazer, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Você entrou na religião muito cedo, né, e foi virar missionário e morar no Marrocos. Eu nasci numa igreja evangélica, né? As pessoas brincam que só não nasci dentro da igreja porque não era domingo, mas meus pais viviam na igreja, depois meus irmãos, todo mundo. O que seus pais faziam? Meus pais dentro da igreja ou fora da igreja? Fora da igreja. Meu pai trabalhava com duas coisas diferentes, encadernação e também na obra com encanamento e coisas do tipo. E daí minha mãe ajudava principalmente na encadernação, costura, esse tipo de coisa, era o métier dela. E a igreja era parte da casa de vocês? Fazia parte, aliás, quando criança, depois quando adolescente, tudo girava ao redor da igreja. Então, nossos amigos, tanto na igreja como na escola, as atividades de fim de semana, estava tudo girando ao redor da igreja. Isso é uma coisa que acho que as pessoas têm pouca... Quem está distante desse universo tem pouca clareza sobre esse tema. A igreja de bairro, né, que organiza a vida. A vida se dá ao redor da igreja, os vínculos de solidariedade. Né? E eu creio também que estamos falando de 40 anos atrás, 50 anos atrás, numa região de classe média baixa, a maioria das pessoas não tinha recursos para sair de férias, para fazer coisas diferentes. Então, realmente se concentrava ao redor do que acontecia. Onde era? Bairro do Ferreira, aqui em São Paulo, perto de Taboão da Serra. E acho que tem um pouco da relação preconceituosa com a religião, que não reconhece esse papel que a religião tem em ajudar a estruturar as famílias em várias regiões. Sem contar a questão de formação, porque na igreja que nós estávamos, nós aprendíamos música, tocávamos em grupos musicais, cantávamos em coral, tinha aula de canto. Então, faz parte de uma formação que precisa ser levada em conta também. Como é que foi a formação de pastor? Comecei quando eu tinha mais ou menos 19 anos. Apareceu um navio no Porto de Santos. E esse navio era um navio, e ainda ele existe, e ele treinava jovens. Então, passava por uns testes. Quando você era aceito, você ia viajar com o navio. E dentro do navio eram 300 jovens de 35 países diferentes, e nós tínhamos a possibilidade ou o privilégio de viajarmos por diferentes países. Dentro desse navio nós tínhamos uma biblioteca, em cada país que nós chegávamos, uma livraria, na verdade, em cada país que nós chegávamos, trocávamos os livros para o idioma daquele país, e aí recebíamos pessoas a bordo. E, ao mesmo tempo, estávamos tendo classes, aulas de teologia, de antropologia, de como adaptação transcultural, quando você vai para outro país. Então, fiquei 3 anos nesse navio. Que seria minha futura esposa, ficou 1 ano. E aí, depois de 3 anos, nesse treinamento, voltamos para o Brasil. Ficamos no Brasil, nos casamos, nosso primeiro filho nasceu, ficamos 2 anos no Brasil.
E aí a igreja nos enviou para o Marrocos, porque quando você vai como missionário, você precisa ter igrejas que estão sustentando, apoiando e enviando para você, para que você possa realizar o trabalho nesses outros países. Qual igreja? Igreja Batista do Morumbi. E você ficou quantos anos no Marrocos? 8 anos no Marrocos. E onde você ficou? Principalmente em Rabat, vivemos primeiro em Rabat, depois vivemos também na cidade de Fez, que é uma cidade muito especial. Fomos para Marrakech, mas acho que um detalhe muito importante nesse processo é que quando nós chegamos no Marrocos, nós não falávamos nada de árabe, obviamente. Então nós precisávamos passar por um processo de aprendizado de idioma e de aprendizado da cultura. Então, a organização com a qual nós trabalhávamos colocou a gente num treinamento especial que, a partir do oitavo dia no Marrocos, nós tínhamos que viver com famílias muçulmanas. Então, e aí foi onde muitos preconceitos meus começaram a cair por terra. Então, nós saíamos dessa casa, dessa família muçulmana de manhã, íamos para o curso de árabe 4, 5 horas por dia. Na parte da tarde, nós tínhamos curso de antropologia, adaptação cultural e etc. Voltávamos de ônibus, porque não podíamos ter nosso próprio carro, tínhamos que andar de transporte público, e aí voltávamos para a família com a qual nós estávamos vivendo. Eles não falavam inglês, eles não falavam português, não falavam espanhol, e nós não falávamos o árabe. E aí foi o início de um processo onde, ao mesmo tempo, nós estávamos aprendendo cultura e idioma. As duas coisas caminharam juntas. Isso para a gente foi muito bom, porque depois de um ano, nós estávamos já bem mais adiantados no idioma e na compreensão da cultura do que a grande maioria dos estrangeiros que estavam há mais tempo. Essa foi uma mudança grande que teve dos missionários, né? Último século, século e meio. Uhum. O missionário, na memória, na história, tinha o papel de catequizar, né? De converter ao cristianismo, né? Ou às suas diversas denominações. Isso mudou muito nas últimas décadas. Esse aspecto existe, e eu creio que muitos missionários seguem nessa linha, mas também depende muito de qual é a orientação teológica desse missionário, de qual igreja ele vem. Eu creio que, no geral, todo missionário quer ser portador das boas novas do Evangelho. Essa é a questão básica. Como você faz isso? Você faz isso vivendo entre o povo e testemunhando com a sua vida. E à medida que as oportunidades aparecem, você fala das suas convicções em relação a Jesus, ou você chega lá para impor a sua religião. Esse aspecto de impor a sua religião, cada vez você vê menos. Mas, principalmente, quando você vai para um país muçulmano, geralmente é proibida a pregação do Evangelho. Você não pode fazer proselitismo. Então, a melhor forma é você entrar na cultura, fazer amizades sinceras, e se o muçulmano quiser saber no que eu creio, eu vou compartilhar. Se ele não quiser saber, ok, ele tem as convicções dele. Só que, no nosso caso, além de estarmos envolvidos com a cultura, nós começamos, como organização, a trazer profissionais brasileiros, médicos, professores, enfermeiros, etc., e de outras partes da América Latina, para trabalhar nas montanhas, os lugares mais pobres do Marrocos, nos projetos sociais e projetos de, por exemplo, tinha um projeto que os engenheiros nossos chegavam e o poço estava sujo, as crianças estavam morrendo porque a água que eles estavam tomando era água suja. Então, nós começávamos a levantar recursos financeiros para que pudéssemos limpar aquele poço, fazer a canalização, e aí, a partir daquele momento, as crianças, o índice de mortalidade ia lá para baixo. Então, obviamente, quando você faz isso, não como uma estratégia para ver se você ganha pessoas, mas porque você entende que o que Jesus nos deixou é que nós devemos servir aqueles que têm necessidade, você começa a ganhar o coração das pessoas.
e você começa a fazer parte daquele entorno. Então você passou 8 anos no Marrocos, né? E depois você vai fazer mestrado? Daí fui para a Inglaterra, juntamente com a família. Durante o tempo no Marrocos, nós chegamos lá com um filho, e daí a nossa filha nasceu no Marrocos, numa clínica lá mesmo. E daí, depois de 8 anos, fomos para a Inglaterra, perto de Londres, onde eu continuei meus estudos para caminhar na direção do mestrado. E enquanto eu estava lá, eu recebi o convite para ser o diretor internacional da organização com a qual nós trabalhávamos, e daí nos mudamos para o sul da Espanha, para a cidade de Granada, que é outra cidade fantástica, porque a sede da organização era ali no sul da Espanha, né? Então, daí passamos outros 8 anos no sul da Espanha, foi uma experiência incrível, daí fazendo um trabalho diferente. Como eu estava coordenando o trabalho da organização no Marrocos, no Senegal, no Uzbequistão, em diferentes partes do mundo, então eu viajava muito para esses países muçulmanos para acompanhar o trabalho que estava sendo feito. Depois desses 8 anos, mais 2 anos na Inglaterra, e daí foi todo um processo de 23 anos, e depois disso voltamos para o Brasil, e aí comecei outra jornada. E você tem esse trabalho incrível, né? Que são as fontes, né? Judeus cristã do Alcorão, né? Que é a tese que você apresentou, né? Agora, né? Em 2025. 6, 7 meses. Agora, deixa eu dar um passo, né? Talvez na direção mais polêmica, que é a teologia, ou as teologias, né? As teses evangélicas, né? Sobre o milênio, né? Que tem as suas diversas variações, né? Que vem carregadas de uma leitura, tem uma mais histórica, tem uma que não, né? Que seria a volta de Jesus. Primeiro, uma leitura literal da Bíblia. Né? Me conta essas versões e por que isso é relevante, inclusive, para os temas da política atual. Pois é, mais uma vez, eu acho que é importante separarmos entre o que é o cristianismo ortodoxo, o que é o cristianismo católico e o que é o cristianismo protestante, que os evangélicos se encaixam dentro do protestantismo. E aqui eu não vou falar de católico ou de ortodoxo, vou falar daqueles com os quais eu convivo. Todos nós, acho que a maioria de nós conhecemos a nossa cultura brasileira, é suficientemente permeada pelo cristianismo para que conheçamos, já tenhamos escutado acerca do livro de Apocalipse. Mas além do livro de Apocalipse, que fala do final dos tempos, nós temos também, por exemplo, passagens do livro de Mateus, onde Jesus fala, nós temos o livro de Ezequiel, nós temos o livro de Daniel, e todos esses existem aspectos que são interpretados como se referindo ao final dos tempos. E através da história do cristianismo, nós estamos falando de 2000 anos e tanto de história, os teólogos e os cristãos detinham ou detiveram posições diferentes ao longo da história. Num primeiro momento, vamos supor até mais ou menos finalzinho da Idade Média, eu diria que a posição escatológica, que tem a ver com a sua pergunta, dominante, era o amilenismo. Ou seja, o milênio não era algo histórico, não era algo que ia acontecer como um período determinado da história. Isso está em Agostinho, mas era algo alegórico, era algo que deveria ser interpretado não de maneira literal. Só que depois, chegando na Reforma, a partir daí, muitos protestantes começaram a ter um posicionamento que se chama pré-milenismo histórico, onde essas profecias do Antigo Testamento não afetam a maneira que nós olhamos hoje para o Estado de Israel. Isso só fazer um ponto aqui, um parênteses, quer dizer, esse tema é antigo, né? Ele aparece em vários momentos, você já escreveu sobre isso, desde o primeiro milênio, né? Primeiro século depois de Cristo já aparece, mas ele renasce no século XIX com muita força. Sim. Daí o que acontece? Só que você tem, antes de você ter no século XIX, você tem o pré-milenismo histórico,
que diz que, ok, todos nós acreditamos que Jesus vai voltar. Uma boa parte dos evangélicos acredita que haverá um milênio, um tempo de 1000 anos de paz, de progresso, etc., etc., sob o reino de Jesus. Mas aí, diferentemente do pré-milenismo histórico, existe aquilo que, dentro da escatologia, nós chamamos de dispensacionalismo, que, na verdade, não é só escatologia, é todo um sistema teológico que foi desenvolvido por volta do ano 1850, 1870. Ou seja, até o ano 1870, os cristãos tinham outro posicionamento em relação ao final dos tempos. Só que daí essa teologia ganhou muita força, principalmente nos Estados Unidos. E com a força dos Estados Unidos enviando missionários para a América Latina, isso veio também para a América Latina. E aí eu diria que a posição dominante dentro do evangelicalismo brasileiro hoje seria o dispensacionalismo pré-milenista, pré-tribulacionista. E o problema em relação ao que está acontecendo hoje é que, diferentemente de outros posicionamentos, esse posicionamento entende que Deus lida de maneira diferente com a igreja e com o povo de Israel. A igreja seria o atual, o povo de Israel tem um pacto com Deus. Lá de trás, por ter sido o povo escolhido de Deus, que afinal de contas foi Jesus vem dos judeus, Jesus era judeu. Então, essa teologia, esse dispensacionalismo pré-milenista, ele diz então que uma coisa é a igreja, a maneira que Deus vai lidar com nós cristãos, e outra coisa é a maneira que Deus vai lidar com os judeus. E dentro dessa perspectiva, a interpretação que é dada para as profecias é que, para que o final dos tempos aconteça e que Jesus volte e que o milênio seja estabelecido, era preciso que o povo judeu voltasse à Palestina, voltasse a ter um país, controlasse aquela parte do Oriente Médio que tinha sido dito no Antigo Testamento, Deus dando para o povo judeu, e aquilo teria que acontecer nos nossos tempos, e além do povo judeu voltar para a Terra Prometida, também tinha o aspecto de que é necessário que aconteçam batalhas, e dentre essas batalhas, o Irã está envolvido nessa brincadeira. Tudo isso é visto pelas pessoas que têm esse posicionamento como sinal do cumprimento de que Jesus está para voltar. Só que se fosse só isso, era uma coisa. Muitos que têm esse posicionamento entendem que precisam participar para fazer com que essas coisas aconteçam. Então, se eu posso contribuir para que Israel tenha que controlar toda aquela parte do Oriente Médio, eu vou fazer o que eu puder, seja financeiramente ou participando das decisões políticas, para que isso aconteça. Se eu tenho que contribuir para que os palestinos não tenham um Estado, porque eu entendo que isso vai contribuir para acelerar o final dos tempos e a vinda de Jesus, eu vou trabalhar ativamente para que os palestinos não tenham um Estado e possam ter a sua própria pátria, a sua própria nação. Então, essa perspectiva, que está muito enfronhado dentro da política norte-americana e agora está também muito enfronhada na política brasileira, está fazendo com que os evangélicos olhem para o que está acontecendo. E esses milhares de mortes que estão acontecendo em Gaza, no Irã, no Líbano, como algo, ok, triste, mas é parte do cumprimento das profecias que nós vemos no Antigo e no Novo Testamento. Portanto, nós temos que entender que é assim mesmo. Eu tenho muita dificuldade, eu respeito meus irmãos que pensam dessa maneira, conheço muitos teólogos que pensam dessa maneira, mas para mim qualquer teologia que seja feita através das lentes dos ensinamentos de Jesus, que façam com que eu me sinta no direito de fazer algo que vai causar a morte de pessoas, eu não consigo entender como uma teologia
correta e realmente que responde àquilo que Jesus nos ensinou. E aí, então, eu começo a ter problemas com muita gente, porque tem muita gente no Brasil que aceita esse tipo de teologia. Eu respeito a religião, respeito a teologia, quando ela envolve a vida, Sim, envolve as opções íntimas de cada um. Sim. Quando ela envolve a morte e a destruição, para mim, cruzou uma fronteira que aí... É bem complicado. Bem complicado. E você tem sido muito... Você tem defendido muito os palestinos, né? E não tem sido fácil. E eu quero, Marcos, alcançar o muçulmano com os ensinamentos de Jesus, não tem o mínimo cabimento eu achar que está bem que nós cristãos declaremos guerra aos países muçulmanos. Na cabeça do muçulmano, o que vem à mente são as cruzadas do século XII e do século XI. E conversando recentemente com um amigo marroquino por uma videoconferência, começamos a conversa, a primeira pergunta que ele me fez foi: por que vocês, cristãos e judeus, se sentem no direito de achar que algo foi prometido para vocês e, portanto, vocês podem destruir quem vocês quiserem? Saiu há um mês, reportagem de capa numa revista marroquina, e o título era algo assim como A Bíblia sendo usada como estratégia de guerra. E aí falava da influência dos evangélicos sobre o presidente Trump, falava sobre a influência dos evangélicos sobre líderes internacionais de outras partes, e aí dizendo, é isso que está acontecendo no mundo muçulmano. Mas não é só esse aspecto. Eu estou olhando para o sofrimento dos palestinos muçulmanos, mas, ao mesmo tempo, tem algo que nós nos esquecemos como cristãos. Jesus nasceu na Palestina. Jesus nasceu na cidade de Belém. Em 1948, quando foi formado o Estado de Israel, e eu creio que sim, os judeus têm todo o direito de ter a sua pátria, de ter o seu Estado, isso não há, na minha concepção, nenhuma dúvida. Mas, quando foi criado o Estado de Israel, 1948, na cidade de Belém, onde Jesus nasceu, a população cristã era de 70%. Vamos dar uma porcentagem aproximada. Hoje, não chega a 10%. E alguns estão falando de 3% de palestinos na Terra Santa. O que significa que existe um perigo real de o cristianismo desaparecer exatamente do lugar onde Jesus trouxe as palavras que levaram à formação do cristianismo. Para mim, a conta não fecha. E eu, como cristão, esteja apoiando esse tipo de situação. Então, eu creio que é por isso que muitas vezes eu tenho algumas conversas interessantes com algumas pessoas. E o que é curioso é porque a Igreja Católica, que foi muito violenta no passado, mas a Igreja Católica, acho que desde meados do século passado, particular depois de João XXIII, ela deu uma guinada. Muito impressionante. Principalmente a partir do Vaticano II, 1960, 1960 e pouco. Isso foi um processo que a Igreja Católica, é curioso isso, ela foi meio abandonando o Velho Testamento. Acho que também João e o Apocalipse não tem tanta ênfase. Não tem tanta ênfase nisso. É engraçado porque lá fora o livro de João é dos mais citados, né? Está muito nessa origem, dessa coisa mais brutal. E a Igreja foi convergindo para uma teologia que é o que interessa você agir como Jesus, com generosidade, com gentileza, com cuidado com o outro. A versão de Jesus. Espírito de servo e não como alguém. Exatamente. E esse é um ponto fundamental para Francisco. A gente está aqui para servir as pessoas, não para ordenar as pessoas. Eu creio que um dos grandes medos dos evangélicos é que
começar a relativizar os aspectos centrais do Evangelho. E eu entendo o medo, e eu creio que o risco é real. Porém, por causa de um risco, nós não podemos nos permitir cometer e fazer coisas que são piores ainda do que o risco que nós podemos correr. Então, eu creio que é importante, eu vejo que existe a possibilidade de eu manter todos os aspectos centrais do que o Evangelho me ensina e ainda assim ser generoso com o muçulmano, ser generoso com o budista, ser generoso com o hindu, e vou querer falar para ele do que eu creio, mas eu vou escutá-lo também. Só que o que está acontecendo hoje, tanto no Brasil, América Latina em geral, nos Estados Unidos, começou a surgir um ufanismo evangélico, onde o evangélico, dado o crescimento numérico, o evangélico começou a crer que ele poderia, então, controlar as altas esferas da sociedade. E muitos evangélicos, na minha opinião, acreditam que pode impor os conceitos cristãos sobre a sociedade a partir da força política para baixo. Na minha perspectiva, Jesus propôs algo totalmente diferente. Foi por isso que ele falou: vou morrer em prol da humanidade. Então, na minha opinião, o que Jesus está dizendo é: nós precisamos sim permear a sociedade com os valores cristãos. Porém, de baixo para cima, servindo, estando com o povo, estando com as pessoas. Isso é Francisco, né? O Papa Francisco é exatamente isso. É a visão. É Bíblia. Na minha opinião, isso é Bíblia. E quando nós olhamos para esses aspectos, eu acho que eu oro, eu creio que nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos de uma reforma para voltar a alguns aspectos centrais da humildade cristã, sem abrir mão de nossas convicções. Eu não quero provocar muito, mas você não quer provocar? O Novo Testamento é ambíguo em relação a isso. Né? Jesus tem um lado que é escatológico. Sim. O mundo vai acabar, ele em vida ainda. Né? Abandonem suas famílias. Quer dizer, tem um lado feroz em Jesus. Né? A Bíblia tem trechos que são lindos, né? Como eu falei, o Evangelho de Marcos, mas tem outros que são que dão margem a essa leitura mais brutal. Eu creio, Marcos, que existe algo que chama lentes hermenêuticas. E eu creio muito que depende de quais são essas lentes que nós usamos. Ok, eu estou aqui, minha lente é Jesus e seus ensinamentos, e aqui está a minha conclusão, aqui está a minha teologia. Eu vou usar os evangelhos no seu todo, e não somente naquelas partes específicas que falam sobre o que você está falando, e isso vai ser a minha lente hermenêutica, juntamente com as cartas apostólicas que nós temos no Novo Testamento, ou eu vou começar a fazer um trabalho de selecionar alguns versículos que eu acho interessante no Antigo e no Novo Testamento e vou usar isso como lente hermenêutica para fazer a interpretação e construir a minha teologia. Eu creio que muitos estão fazendo isso, mas é um processo, na minha opinião, equivocado. E se nós continuarmos fazendo isso, eu creio que os resultados, nem para nós, nem para a sociedade, é muito positivo. Essa questão do Apocalipse, final dos tempos, é um sensacionalismo impressionante. O Evangelho não tem uma pequena parte do Antigo Testamento e do Novo Testamento fala do final dos tempos. Mas isso é algo que nos apaixona tanto. Hoje eu fiz um teste, eu coloquei lá no YouTube. #final dos tempos. E eu olhei apenas 7 para ver quantas visualizações. Chegava a quase 10 milhões de visualizações. E sensacionalismo puro. Pegando versículos, juntando com aquele outro pedaço lá atrás, puxando aqui para o final e colocando aquilo como se fosse a única interpretação possível.
e, ao mesmo tempo, já dando as conclusões de que o que está acontecendo no Líbano, no Irã, na Palestina, etc., etc., é o cumprimento dessas profecias. Eu não tenho problema que a pessoa estude e ache que é assim, mas ele colocar para 10 milhões de pessoas que essa é a verdadeira forma de interpretar a Bíblia, para mim, não é responsável. E as implicações são muito sérias porque está afetando vidas de pessoas do outro lado do mundo. Eu tive o privilégio de passar 2 a 3 meses no Seminário Bíblico de Belém, na Palestina. 80% dos brasileiros evangélicos não sabem que existe um seminário evangélico em Belém. O mês que vem eu estou indo para uma conferência organizada pela Igreja Evangélica Luterana da cidade de Belém. E eu passei lá 3 meses e, conversando com esses irmãos evangélicos e também com muçulmanos, eles começaram a me contar o sofrimento que eles estão vivendo como resultado do apoio que os evangélicos estão dando ao projeto sionista, como nós estamos vendo hoje. E isso é bastante complicado, porque eu vejo muçulmanos e cristãos sofrendo na pele as consequências de convicções teológicas que nós estamos defendendo desse lado do mundo. Tem muita coisa para chorar nessa história. Meu sogro era palestino, nasceu, cresceu perto de Belém. E ele me contava como ele jovem era todo mundo igual. Você reconhecia o judeu, o cristão, do muçulmano pelo gestual. A roupa era igual, o tipo físico era igual. Ele foi criado por uma família cristã, né, em Belém. E essa tragédia que acontece, uma quantidade de morte. A hora que a religião ela vira instrumento da morte, do homicídio, a gente perdeu o pé da história. E eu me lembro, você falando nisso, quando eu estive lá esses 2, 3 meses, era época de Natal. E daí, ao lado da Igreja da Natividade, onde a tradição diz que local onde Jesus nasceu, tem uma praça, e aí coloca uma árvore de Natal enorme, linda, iluminada, 6, 7 metros para cima. E no dia que a árvore é inaugurada, 10 de dezembro, 15 de dezembro, alguma coisa parecida, você vê aquela praça na cidade de Belém lotada de cristãos e muçulmanos comemorando o início dos festejos do Natal. Porque o muçulmano, o Alcorão fala mais de Jesus do que fala de Maomé. Então, o muçulmano não aceita certos aspectos da doutrina cristã sobre Jesus, mas tem muita coisa que o muçulmano aceita. E aí eu fiquei pensando, bom, se não o problema dos cristãos aqui não são os muçulmanos, e se o problema dos muçulmanos não são os cristãos, quem é o problema dos cristãos e os muçulmanos na Palestina? Eu não vou dizer, mas acho que... Fica a provocação. Acho que temos que pensar. Não há resposta simples, eu sei, não podemos fazer isso, querer simplificar, mas eu creio que a resposta é diferente daquela que normalmente nós achamos. Mas aí tem uma coisa curiosa, eu conheço menos o Alcorão do que eu conheço a Bíblia, mas tem um processo que é semelhante, me parece, aí você me corrija aí se eu estiver errado, né? Quer dizer, que você pega o Novo Testamento e começa... Vamos começar com Marcos. A ordem está trocada. Okay. Né? O Marcos, que é a origem ali, né? Que é doce, é deslumbrado, né? Ele não entende a incompreensão. O fascínio, o amor, tem a compreensão. Né? Daí depois você tem Mateus, Lucas, né? E João. E você assiste ao longo do Novo Testamento o endurecimento. A mesma coisa acontece com o Alcorão. A relação no começo de Maomé com os judeus é uma, termina o Alcorão outra. Tem um endurecimento, né, nos 2 livros. Eu diria, eu vejo, eu entendo. O endurecimento foi na teologia aplicada. E isso acontece tanto no cristianismo como no Irã.
no Islã. E o que acontece com o Islã? Você tem a formação do Alcorão. Então, o Alcorão, supostamente, são as recitações, as pregações do profeta Maomé durante 22 anos, aproximadamente. Quando ele morreu, ainda não havia um livro chamado Alcorão. Então, o que havia? Muitos seguidores de Maomé tinham memorizado todo o conteúdo do Alcorão, e também havia partes do Alcorão escrito num pedaço de madeira que estava no Iêmen, outro pedaço de Alcorão num pergaminho que estava em Damasco, outro pedaço que estava na cidade de Medina. E aí o que aconteceu? Um dos califas, que foram um dos sucessores de Maomé, fez o trabalho de coletar tão bem quanto possível todas essas partes do Alcorão e formou o livro Alcorão que nós temos hoje. Isso aí, eu digo que quando nós estudamos o Alcorão, nós estamos fazendo teologia corânica. Só o que aconteceu? 200 anos depois da morte de Maomé, alguns acadêmicos muçulmanos começaram a coletar todos aqueles provérbios que durante 200 anos circularam ali na região do Oriente Médio, falando sobre o que Maomé tinha feito ou dito e que não estava no Alcorão. E essa compilação se transformou em 5 coleções principais de 7 volumes cada uma. 5, 6, 7 volumes. Toda a interpretação de qualquer passagem corânica é feita através dessas coleções. Hoje você tem teologia corânica, teologia islâmica, que é essa teologia oriunda da combinação do Alcorão com essas coleções que se chamam Hadith. Pelo que eu tenho estudado e percebido, quando você vê teologia corânica, não é a mesma coisa que teologia bíblica, mas tem muito mais semelhanças e haveria muito mais possibilidade de uma aproximação conceitual. Não estou falando de misturar religiões, não estou falando de aceitar o Alcorão como palavra que nós deveríamos seguir como palavra inspirada, nada disso. Estou dizendo que é possível, sim, olharmos para esse livro e para os muçulmanos como pessoas que estão sinceramente desejando fazer a vontade de Deus. Estão acertando? Muitas vezes não. Vamos combinar também que os cristãos não acertam muito, né? Também, é a mesma coisa. Só que daí tem uma diferença. Bom, nem diria que... Eu fiz um estudo, escrevi umas 40, 50 páginas, eu fiz uma comparação sobre a misericórdia de Deus no Alcorão e na Bíblia. Tem diferenças? Muitas. Tem semelhanças? Provavelmente mais ainda. Não, e a própria Bíblia tem isso. Quer dizer, todo aquele debate que tem em Alexandria depois, né? Qual a natureza de Jesus, né? Jesus veio criado por Deus, ele veio junto com Deus, né? Como é que morreu muita gente, aliás, naquela controvérsia, né? Ário, enfim. Isso aí foi 320 aproximadamente, depois da conversão de Constantino. Só que o que aconteceu ali? Constantino convocou os bispos para discutir em Nicéia, para discutir sobre isso, só que era uma discussão que já vinha há 300 anos e não tinham chegado a uma conclusão. E o Constantino fez com que em 1 ou 2 meses acabasse. Acho que tem tanta controvérsia sobre o Concílio de Nicéia, qual foi o papel, né? Mas esse é um debate absolutamente... Né? E surrealista, quase, né? A natureza de Jesus. E até o ano 400, 500 depois de Cristo, na Península Arábica, nós encontramos grupos de cristãos que não aceitavam a divindade de Cristo e nem aceitavam os ensinamentos do apóstolo Paulo, porque eles queriam, apesar de serem cristãos, continuar cumprindo com as leis do Antigo Testamento. Aí o que você falou, no fundo, grande parte da divergência, ou a parte relevante da divergência, não vem dos textos em si,
mas vem a interpretação. Você vai convencer o muçulmano que Deus é 13 em 1. Né? O mistério da Santíssima Trindade, de fato, é um mistério. E a própria interpretação muçulmana sobre os versículos da espada, ou os versículos que supostamente dão direito aos radicais islâmicos a explodir bomba, etc., etc., eu converso com muitíssimos muçulmanos e eles falam, não, isso daí não pode ser aplicado para o dia de hoje. Da mesma maneira que eu olho para textos violentos do Antigo Testamento e eu digo, através das lentes dos ensinamentos de Jesus, isso não pode ser aplicado aos dias de hoje, apesar de que tiveram seu papel naquele momento histórico. Você tem um trabalho grande. Primeiro você separa os textos religiosos das interpretações posteriores. Na sua visão, transformam. Né? Isso vale para a Bíblia, né? Seja o Velho Testamento, seja o Novo, isso vale para o Alcorão. E um trabalho que você faz é mostrar as origens do Alcorão fincadas na Bíblia. É um dos aspectos que eu tenho estudado. E, na verdade, a minha última pesquisa foi relacionada a isso, onde, na minha vivência com os muçulmanos, e principalmente quando começamos no Marrocos, naquela experiência com famílias muçulmanas, nós acabamos vivendo com 3 ou 4 famílias diferentes, mas nesse processo inteiro, aquele conceito que nós normalmente temos de que todo muçulmano é um homem-bomba em potencial, começou a cair por terra. Nós começamos a ver o lado humano dessas pessoas, pessoas como você e eu, criados à imagem e semelhança de Deus, querendo viver com a sua família, com seus amigos, ter o suficiente para o seu ganha-pão no final do mês e coisas do estilo. E aí eu comecei a pensar, bom, nós evangélicos, provavelmente, aí existem, eu estou me colocando do lado evangélico porque tem aqueles que são católicos, tem os ortodoxos. Então, protestantes, nós temos uma perspectiva negativa, geralmente. Como é que nós olhamos para o muçulmano? A gente não pode olhar primeiro para o muçulmano. Normalmente, o cristão evangélico entende que Maomé recebeu as revelações não através de um anjo, Gabriel, não através do anjo Gabriel, mas através de um anjo ou um espírito que não vinha de Deus. Isso significa que a mensagem que Maomé estava recebendo, de acordo com essa perspectiva, era uma mensagem que vinha de origem maligna. O que significa, então, ainda desta perspectiva, que se Maomé recebeu essa mensagem de origem maligna, o que está nas mãos dos muçulmanos hoje é um livro inspirado por origens malignas. O que significa, então, que nós não podemos esperar nada de bom, porque, afinal de contas, o livro que ele está seguindo tem uma origem complicada. Essa é a perspectiva que leva a uma série de animosidades que faz com que nós não consigamos entender a cabeça nem a religião dos muçulmanos. Foi por isso, então, que eu comecei a tentar entender um pouco melhor. Ok, nós temos a Bíblia, nós como cristãos, nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, então nós temos o que nós chamamos os livros canônicos, que são os que estão na Bíblia, e daí nós temos aqueles que são considerados apócrifos ou deuterocanônicos, que são livros que não são considerados canônicos, mas têm a sua importância, são históricos, nos ajudam a entender o contexto cultural, etc, etc. E aí eu comecei a perceber algo. Bom, parece ser que no Alcorão existem muito mais aspectos parecidos com o que nós vemos na Bíblia, ou nos livros apócrifos ou deuterocanônicos, tanto judeus como cristãos, que acabaram, de alguma maneira, influenciando Maomé. E aí eu fui pesquisar. A Bíblia terminou de ser escrita, digamos, no ano 100, 200 depois de Cristo.
Maomé veio aproximadamente no ano 570, no ano 600. Então já havia 600 anos de cristianismo e 2000 anos de judaísmo quando Maomé surgiu. E ele surgiu na Península Arábica, em duas cidades, Meca e Medina, onde havia a presença de cristãos e de judeus. Então eu comecei a desenvolver na pesquisa, tentando dizer, olha, se você quer pensar que a origem é maligna, ok, você está no seu direito. Mas eu quero levantar uma outra narrativa que não contradiz nenhum aspecto da fé cristã, mas não vai trazer esse problema quando eu estou me relacionando com um muçulmano, porque eu vou olhar para Maomé como uma pessoa que foi influenciada pelos textos ou por pessoas cristãs e judaicas, e quando ele estava anunciando e pregando a sua mensagem, ele mesmo afirmou que o que ele entendia era que ele estava pregando aquilo que já tinha sido anunciado antes, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Agora, quando nós fazemos uma análise profunda, obviamente existem diferenças importantes. Mas aí, apesar de existirem diferenças, a minha pergunta é: por que que nós precisamos focar nas diferenças? Marcos, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pelo seu tempo. Uma alegria. Obrigado pela oportunidade. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado a você. Também.